Olá, a nossa aula de hoje vai ser falarmos sobre escala. Quando nós pensamos no conceito de escala, a primeira coisa que deve vir à cabeça é a ideia de semelhança. O que é o conceito de semelhança dentro da matemática? É quando nós temos elementos que mantenham a forma, mas apresentem proporcionalidade entre as medidas. E é exatamente isso que acontece na aplicação de uma escala. Você terá figuras de mesma forma, mas construídas de forma proporcional. Os elementos lineares, os comprimentos serão todos proporcionais. Por exemplo, quando há uma miniatura por exemplo, a Torre Eiffel. É feita a miniatura da Torre Eiffel. Todas as medidas são mantidas de forma proporcional, mas o formato é o mesmo. Quando nós dizemos que o formato está mantido, está garantido, nós estamos garantindo que os ângulos entre os elementos estão garantidos, são construídos de forma igual, ângulos permanecem iguais, mas os comprimentos não. Se eu diminuir a altura de um certo elemento pela metade, eu devo diminuir todos os comprimentos pela metade. Isso é manter uma relação de proporcionalidade que acontece com todas as figuras que são construídas de forma semelhante. E toda vez que nós construímos com escala, nós estamos construindo situações semelhantes, mantendo então a forma, os ângulos são todos iguais, mas os lados, as medidas são todas proporcionais. E dependendo dessa proporção, é a escala que está sendo aplicada, certo? Então, por exemplo, se pensarmos na definição de escala, o que vem a si? Ela é a relação, a razão entre a medida de um desenho e a medida real. Importante a gente pensar que como a escala é uma razão entre duas grandezas de mesma natureza, são dois comprimentos que vão ser comparados, essas unidades de medidas desses elementos devem sempre estar na mesma unidade representada, porque senão nós estaríamos dividindo coisas em unidades diferentes. E a escala em si fica então adimensional por conta disso, porque eu vou ter uma medida de um desenho em tantos centímetros dividido por uma medida real que é um tantos centímetros, e quando você divide esses dois valores, centímetro por centímetro, por exemplo, você vai ter uma unidade se cancelando com outra. E o resultado da escala fica adimensional, ele não tem dimensão, ele não tem unidade, tá? Mas lembrando que cada medida representada precisa estar numa mesma unidade para que você tenha validade da sua escala, certo? Bem, para que nós temos o uso da escala? Ela vai aparecer em duas situações. Ou a escala é usada para ampliar situações ou ela é usada para reduzir situações. O mais usual até é na redução. Quando a gente vê um mapa construído, uma representação, uma maquete construída, tudo isso é uma representação em forma proporcional, semelhante ao que será o real, mas construído numa escala em que reduz aquela situação. Mas não quer dizer que não possa existir uma escala em que faça a ampliação de alguma informação. Quando você tem que representar, por exemplo, um objeto que é muito pequeno, um detalhe muito pequeno de uma construção, você pode usar uma ampliação. Então, numa escala de redução, nós temos, por exemplo, uma escala de 1 para 100, uma muito usada. O que isso significa? Que uma unidade do desenho representam 100 unidades do real. Qual a unidade? A unidade que for conveniente para a situação. Porque lembra que a escala em si não tem unidade de medida. É 1 para 10 que a gente faz a leitura disso. Qualquer unidade no desenho representam 100 unidades dessa mesma unidade na situação real. Isso significa que o desenho está 100 vezes menor do que o real em termos de linearidade, de comprimento. Se a escala é 1 para 100, então uma unidade no desenho vem de 100 unidades que eram no real, então ela foi reduzida em 100 vezes. Já ao contrário, se eu coloco uma escala de 5 para 1, lembrando que sempre a escala é a medida do desenho para o real. Então, significa que no desenho está representado com 5 unidades, o que no real tinha 1 unidade. Então, o seu desenho está 5 vezes maior do que o real, ou seja, você fez uma ampliação.
Então, quando o numerador da fração fica menor que o denominador, é uma escala de redução. Quando o numerador fica maior que o denominador, é uma escala de ampliação. Porque a escala nada mais é do que uma razão, e uma razão é uma fração, que é a relação entre esses dois números, certo? O numerador e o denominador. Bom, para efeito de aplicação em exercícios e atividades, nós temos 3 situações clássicas que aparecem. Como a gente tem aqui, né, na definição do que é uma escala, a escala é a divisão de uma medida de um desenho para uma medida real, nós podemos imaginar que há 3 valores aqui que podem ser determinados, que seriam os 3 tipos de exercícios que podem aparecer. Ou o exercício vai te pedir a escala, e aí, pedindo a escala, ele vai te fornecer a medida do desenho, a medida real do objeto, ou ele vai te pedir a medida do desenho, em que ele fornece a escala e a medida real, ou por último, ele vai te pedir a medida real e ele vai te fornecer a escala e a medida do desenho. Basicamente, as coisas se relacionam nesse âmbito da escala, quando falamos em escala. Bem, vamos lá ver o nosso primeiro exercício. Qual a dimensão real de uma estrada que, numa carta cuja escala é de 1 para 20 mil, ela é representada por 8 centímetros? Então, a pergunta é qual a dimensão real, ou seja, qual o tamanho e comprimento real de uma estrada, sendo que a escala está fornecida, é 1 para 20 mil, e ela está representada. O que está representado é o desenho. Então, lembrando da definição que escala é uma representação, a relação entre o que está representado no desenho sobre o que é real, nós podemos fazer a substituição do que nós conhecemos. Foi dada a escala, que é 1 para 20 mil. Foi dada a medida do desenho, que é a representação, 8, e a medida real nós não sabemos. Resolvendo isso aqui, aplicando a propriedade das proporções de multiplicar os extremos e os meios, 1 vezes x é x, e 8 vezes o 20 mil vai dar 160 mil. 160 mil o quê? O que está sendo determinado é o comprimento real, que nesse caso é uma unidade de comprimento. Qual unidade? Como a minha fração foi montada em centímetros na medida do desenho, a medida real também deve sair em centímetros, que lembra que na escala as duas grandezas sempre vão ter a mesma unidade. Só que nós não costumamos falar que o comprimento de uma estrada é em centímetros, né? Nós usamos geralmente a dimensão do quilômetro, né? A ordem de grandeza de quilômetro para responder uma dimensão de uma estrada. Então, a ideia é que nós peguemos esse resultado e transformemos para quilômetro, que é o mais conveniente. Só lembrando a relação, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essa é a relação entre os elementos de uma escala. Sempre que nós nos deslocamos nesse sentido, as grandezas devem ser multiplicadas por 10, ou se nós nos deslocamos nesse sentido, as grandezas devem ser divididas por 10. No caso, nós temos 160 mil centímetros e queremos transformar para quilômetros. Do centímetro para quilômetro, haverá 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então, nós vamos dividir isso aqui por 10, 10, 10, 10 e 10 5 vezes, ou seja, nós vamos voltar com a vírgula desse número 5 casas. Mas a vírgula desse número, como ela não está presente, ela é no final do número. Então, voltando 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5, esse número ficaria 1,6 quilômetros. Então, esse é o tamanho desse trecho dessa rodovia, né? Porque esse é um trecho de rodovia de 1,6 km, nessa escala de 1 para 20 mil. Um outro exemplo seria pensarmos na situação contrária. Qual é a distância gráfica representada em um mapa, na escala de 1 para 25 mil, de um canal de meio quilômetro de extensão? E aqui está pedindo a resposta em centímetros. Se ele quer a distância gráfica, a pergunta é o que está sendo desenhado. A escala está fornecida e a medida real desse canal de passagem d'água, provavelmente, é de meio quilômetro. Então, aplicando a definição da escala, de novo, que ela é a medida do desenho pela medida real, nós temos a escala está fornecida, 1 para 25 mil. Vamos substituir. A medida no desenho é a representação gráfica, é o que nós não conhecemos nesse caso. E a medida real é meio quilômetro de extensão. Qual é o detalhe que é preciso observar? Se nós colocarmos aqui no cálculo o valor 0,5, nós estamos fazendo a conta
em quilômetros. E a resposta está sendo pedida em centímetros. Então, uma sugestão, pegue aquele meio quilômetro e já transforme isso para centímetro para já fazer a substituição na devida unidade. O meio quilômetro para virar centímetro será o deslocamento de 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita, porque ela vai ser multiplicada por 10 5 vezes. Né? É 10 elevado à quinta potência. É a multiplicação de um número por ele mesmo. Então, isso aqui ficaria o número, a vírgula estava aqui, 1, 2, 3, 4, 5 casas. E aí, isso deixou de ser quilômetro e passou a ser centímetros. Certo? Então, podemos já substituir exatamente esse valor, 50.000 centímetros, porque se eu já monto a minha fração, minha razão, minha escala com a mesma unidade, com a unidade de centímetros, a resposta x aqui já vai sair em centímetros. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que 25.000x é igual a 50.000. E aí o x passa a ser 2. 2 o quê? 2 centímetros, porque está na mesma unidade daquela em que foi substituída o valor aqui de baixo, que era o valor da medida real desse canal. E o último exemplo, a última situação que pode aparecer, é quando de fato é perguntada a escala para você. Porque aí ele nos fornece, por exemplo, qual a escala de um mapa, na qual uma estrada de 1.600 metros é representada com 64. Então, a medida real é essa de 1.600 metros e o desenho está feito com 64 centímetros. Para determinar o valor da escala, a gente simplesmente vai montar a razão formada por esses elementos. Medida do desenho no numerador, 64, no denominador, a medida real. Qual é o detalhe? Nós temos aqui de novo as unidades de formas diferentes. Então, para nós termos a escala na forma correta, nós temos que transformar essas unidades. Tanto faz colocar os centímetros para metro ou metro para centímetro. É mais simples nós transformarmos o metro para centímetro, que é só multiplicarmos por 100. Então, no denominador, isso passaria a ser 160.000 centímetros, aumentando 2 zeros no que já tinha. E aí sim, nós temos a escala determinada por essa fração. O que é o usual? O usual é que a escala apareça numa relação entre 1 e alguma coisa. Então, é conveniente que a gente faça a simplificação disso aqui. Tá? Podemos ir simplificando por 2 de forma contínua, né? Porque o numerador e o denominador aqui vão sendo divididos por 2. Por 2 nós ficaríamos com 32 sobre 80.000. Ainda são pares, então dividindo por 2 ficaria 16 sobre 40.000. Ainda é par, dividindo por 2 ficaria 8 por 20.000. Que ainda é par, se nós dividirmos por 2, vai ficar 4 por 10.000. Que ainda é par, dividimos por 2, vai ficar 2 por 5.000. E por último, se nós ainda dividirmos por 2, vai ficar 1 para 2.500. Óbvio que você poderia ter feito isso de forma direta, tá? Estou mostrando que pode também ser em formas graduais, da forma como você achar que ficar mais confortável e achar mais fácil de fazer essa simplificação, tá? E aí a gente determinou a escala. De novo, a escala aqui no caso é adimensional. O que significa esse 1 para 2.500? É que cada uma unidade representada no desenho equivale a 2.500 unidades lá na situação real. Ou seja, o seu desenho está reduzido de 2.500 vezes. Ok? Espero que vocês tenham entendido.